Sejam todos, então, muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Arquitetando Orçamentos. Aqui falamos sobre orçamento de obras. Meu nome é Marielle Dombrowski e o episódio de hoje é como controlar melhor o custo da minha obra. Bom, pessoal, então assim, eu vou estar passando para vocês o que eu tenho de prática, de vivência sobre controle de custos. Inclusive, os meus últimos meses eu acabei trabalhando bastante em cima disso, sobre controle de custos. Então, não somente orçar a obra, mas acompanhar o orçamento também para ver como está sendo o desempenho desse orçamento, né? Então, o que eu vou estar comentando com vocês aqui é minhas vivências, minhas práticas, e também peço que vocês também comentem aí a vivência, o conhecimento de vocês, que é sempre bom estar compartilhando, certo? Como que a gente acaba controlando melhor o custo das obras, né? O que vocês acham? Se um material atrasar a entrega na obra, vocês acham que isso vai impactar no meu custo? O que vocês acham? Ou até mesmo, se eu não saber qual empreiteiro fez determinada atividade, será que isso vai impactar o meu custo também ou não? Vamos conversar aqui então sobre esses pequenos detalhes que acabam fazendo toda a diferença no controle de custos de uma obra, tá? Então, assim, o que seria, né, controlar melhor o custo de uma obra? Controlar o custo, na verdade, é você administrar melhor os recursos que você tem, né, sobre aquela obra. Você controlando os custos, você acaba, digamos, tendo um melhor retorno sobre aquela obra, né? Um melhor retorno sobre o investimento, que é o que a gente chama de ROI. Então, se eu estou tendo controle de custos da minha obra, eu estou economizando, por exemplo, maior será o meu retorno sobre a obra. Vocês concordam? Então, assim, controlar melhor o custo também, na verdade, é atingir o custo, né, da obra e também ter a qualidade esperada pelo cliente, porque não adianta nada, por exemplo, eu atingir o custo da obra, ou atingir o orçamento, né, atingir aquela meta de custo, mas eu acabar diminuindo também a qualidade que eu vou entregar, né, para o cliente, para a empresa, enfim. Então, quando eu falo controlar melhor o custo da obra, é você saber controlar esses custos e também a qualidade da obra, certo? Então, assim, o que acaba acontecendo? O que as pessoas fazem, né? E que acabam não controlando os custos de uma obra. Então, pode ter duas situações. A primeira situação é quando você não tem um orçamento ou você tem um orçamento mal feito. O que eu quero dizer com isso? Porque quando você tem um orçamento mal feito, é praticamente a mesma coisa que você não ter um orçamento, porque não é uma coisa que você vai conseguir controlar os custos em cima daquele orçamento. Então, é meio que feito nas escuras, né? Digamos assim, porque como é que eu vou controlar um orçamento se aquele orçamento não é realidade, não é realista, não está execuível, né? Então, tem essa questão de, às vezes, você não ter um orçamento, então você nem tem como fazer controle da obra, ou você também tem um orçamento mal feito, que também não tem como você ter um controle sobre aquele orçamento, né? E a segunda situação é quando você tem um orçamento, então você pode fazer aí um controle de custos em cima do orçamento, mas o que acontece? Às vezes as pessoas acabam não utilizando o orçamento, ou acabam não conferindo esse orçamento, que acaba acontecendo, e consequentemente acabam não controlando, porque eles acabam digamos, não utilizando o orçamento, né? Vocês concordam? Acho que isso acaba acontecendo bastante, não? Como é que é na obra de vocês? Então, assim, o que acontece é que as pessoas às vezes têm um orçamento e não acabam controlando justamente porque nem acabam utilizando o orçamento. E, assim, infelizmente isso acontece, tá? Às vezes vocês podem achar, nossa, mas isso não deve acontecer. Não, acontece muito. Quem aqui vai para a obra sabe do que eu estou falando, que às vezes tem um orçamento que nem é utilizado, que está ali jogado de lado, né? Então, assim, o que acaba acontecendo? As pessoas acham que controlar custo, por exemplo,
é você simplesmente fazer, por exemplo, as 3 cotações, né, que tem que fazer para material, mão de obra, equipamento, enfim, e você adotar aquela cotação que teve o menor custo. Algumas pessoas acham que controlar custo é você pegar essa cotação de menor valor. Só que, na verdade, o que a gente vai ver aqui é que não é bem assim. Controlar custos não é simplesmente fazer essas 3 cotações e eu pegar simplesmente a menor cotação e como se fosse, é isso que deu para fazer. Controlar custos não é isso, conforme a gente vai falar aqui nessa live. O que acaba acontecendo é que muitas vezes as pessoas não acabam controlando o custo porque não fazem o planejamento das atividades. Esse é um dos grandes motivos, a gente vai comentar os demais motivos até o final da live, mas esse é um dos grandes motivos por quê? Porque se você não planejar as atividades, você pode gerar atraso, então você pode às vezes acabar atrasando uma atividade e tudo acaba impactando no custo de uma obra. Então, se você não planejar aquela atividade, às vezes você pode estar atrasando algumas atividades. Você acaba não tendo tempo para estudar os fornecedores que você tem para fazer as determinadas atividades, porque tudo sempre é muito corrido, né? Em obra é sempre tudo para ontem, como a gente sabe. E também o que acontece é que você também não tem tempo, não estuda novas metodologias, novos métodos executivos que podem estar ajudando aí no custo da tua obra você economizar, né? Então, também tem essa questão. Então, vamos supor aqui, né, fazer um exemplo de um aço, vamos supor que a gente tenha que concretar uma laje na sexta-feira, e se eu tenho que concretar essa laje na sexta-feira, eu percebo que, digamos, eu tenho que pedir o aço, e eu sei que eu recebi as 3 cotações ali, e na verdade eu verifico que a cotação mais barata, vamos supor assim, ela não vai, digamos, ser entregue no prazo que eu preciso para executar essa laje. Então, o que acaba acontecendo é que eu vou acabar tendo que pagar, por exemplo, um valor mais caro por aquele aço para ele chegar no prazo que eu preciso na obra. Então, já começa o controle de custos por aí, porque, digamos assim, que nem eu falei, não é a cotação mais barata que você tem que pegar, tem vários outros fatores que tem por trás. Então, nesse exemplo que eu estou dando aqui, então, por exemplo, não adianta nada eu ter uma cotação mais barata, mas que não vai atingir o prazo que eu preciso que esse material esteja em obra. Então, esse é um exemplo, né? E também o que acontece, às vezes, vamos supor que eu vou concretar essa laje e esse aço que estava na obra foi utilizado para alguma outra atividade. Então, vamos supor aqui que é a mesma coisa, né? Que não teve um planejamento adequado das atividades. Então, vamos supor que esse aço que estava em obra foi utilizado para outra atividade e eu tenho que pedir uma quantidade a mais de aço, só que ela não é uma quantidade tão grande, é uma quantidade mínima para eu terminar, finalizar a atividade de, por exemplo, fazer a armação da laje. Então, o que acaba acontecendo? Se eu fosse pegar numa quantidade muito maior, por exemplo, esse aço de uma usina, eu ia pagar um preço muito menor nesse aço. Só que como é uma quantidade pouca, às vezes a gente acaba pegando de fornecedores de mercado, né? Então, a gente acaba pagando a mais por aquele aço. Então, tem essas duas situações aí, que eu estou comentando para vocês, só de um exemplo, que, digamos, não é a cotação mais barata, às vezes não vai atender o prazo, assim como também tem essa questão da quantidade, que às vezes num volume maior você consegue negociar um preço melhor sobre aquele insumo. Então, isso você fazendo dessa forma, você acaba controlando os custos da tua obra. Então, tem que ter, sim, o planejamento das atividades, e isso impacta muito no custo da tua obra, certo? Então, assim, quando o custo ele começa a ser analisado criteriosamente, né? A gente está falando aqui de como melhorar o custo, né, da sua obra, controlar o custo da sua obra. Então, a gente sabe, assim, que a obra ela vai ganhando nos pequenos detalhes. Então, assim, se eu economizo R$100 aqui, se eu economizo R$500 ali, e assim vai no decorrer da obra, a gente sabe que no montante, lá no final, pode ser um grande resultado. Então, a gente tem que estar controlando os custos da obra certinho, conforme eu vou comentar aqui para vocês. Então, assim, esses pequenos detalhes que a gente vai comentar aqui na live, né? Então, assim, o que vocês têm que entender é que a gestão de custos, na verdade, ela
é uma gestão como um todo, ela acaba, digamos, influenciando, tudo que tem na obra acaba influenciando no custo. Me dizem, eu quero que vocês me digam aqui, qual que qualquer coisa que não influencia no custo da sua obra. Vocês não acham que tudo que tem na obra não acaba influenciando no custo? Me diga uma coisa na obra que não influencia no teu custo. Existe alguma coisa ou não? O que vocês acham? Então, assim, tudo acaba influenciando no custo da obra, né? E a gente tem que ter muito cuidado com isso, enfim, porque se você acabar não tendo controle, você vai acabar percebendo isso só no final da obra mesmo. Então, assim, o que a gente estava falando ali, né, de ter o planejamento dessas atividades, né, você saber quando que você vai planejar as atividades, como que vai ser essas atividades, você planejar com o tempo antes essas atividades, porque, digamos, você consegue fazer ali um gerenciamento de compras, você consegue se planejar, comprar com um preço melhor esses produtos, né, esses materiais. Então, quando você se planeja daquela atividade, você automaticamente está tendo um controle de custos sobre aquelas atividades, sobre sua obra, certo? Inclusive, eu queria até comentar um caso aqui com vocês, que a gente teve em uma obra. A gente começou a orçar essa obra, fazer o planejamento, e a gente estava analisando os projetos, enfim, era uma obra grande, eram, né, da Minha Casa Minha Vida, eram 37 blocos, e a gente tinha recebido o projeto, então, o estrutural, na verdade, esses blocos eram feitos em alvenaria cerâmica estrutural, então a gente tinha recebido esses projetos, e a gente começou a analisar, enfim, os projetos, fazer o planejamento, e como a gente estava já se planejando as atividades daquela obra, o que a gente verificou? A gente teve a ideia de fazer um estudo para ver se não compensava, então, fazer um reforço com pilarete e cinta na platibanda e fazer com a alvenaria convencional, para ver quanto que iria ficar esse custo. Então, a gente estava planejando essas atividades e quando a gente fez esse estudo, então, para verificar se realmente valia a pena, se dava para trocar esse método executivo, por exemplo, a gente viu que era viável, então a gente pediu também a atualização para o projetista, né, fazer a atualização dos projetos, enfim. Então, a gente teve um planejamento daquelas atividades, a gente teve um tempo para se programar, fazer, estudar realmente aquela metodologia. E nessa obra, então, a gente fazendo esse estudo, a gente teve aí uma economia de R$ 913 por bloco. Então, se você for fazer isso vezes os 37 blocos que eu te falei, foi uma economia de R$ 33.800. Então, é uma grande economia, não é mesmo? Por quê? Porque a gente teve tempo de se planejar, a gente teve tempo de verificar realmente se aquela era o melhor processo, né, a se seguir. O que acontece muitas vezes é que quando você vai para a obra, tá tudo corrido, tá tudo em cima da hora, você acaba pedindo, por exemplo, todos os materiais que estão em projeto, você acaba nem analisando os projetos realmente se tem uma metodologia que possa ser um custo mais barato. Então, às vezes, o que acaba acontecendo é que quando está em obra, que eu falei, tudo é para ontem. Então, você acaba pedindo na correria ali, você não acaba tendo tempo para se planejar dessas atividades. Então, automaticamente, você fazendo dessa forma, você está meio que ignorando o custo da sua obra, porque às vezes tu poderia ter adotado uma metodologia melhor, conforme eu comentei aqui, essa questão da platibanda. Então, foi uma economia bem boa, e isso porque a gente parou realmente e planejou toda a obra, enfim. Então, a gente teve um planejamento dessas atividades e a gente chegou nessa economia de R$ 33.800. Então, foi muito bom para a obra, mas se a gente não tivesse parado para planejar, a gente simplesmente chegasse na obra e pedisse todos os materiais e visse isso depois, talvez o material já estaria na obra, talvez não tivesse tempo do projetista arrumar o projeto para depois fazer, né, todas essas alterações. Então, foi uma coisa que foi planejada. Então, se você planejar as atividades, automaticamente você vai estar contribuindo aí no controle de custos, onde se consegue parar e analisar realmente o orçamento que você tem. Então, o orçamento inicial que a gente teve e o orçamento que a gente fez um estudo que acabou gerando essa economia. Certo?
Outra coisa que eu acho muito importante aqui para o controle de custos, que às vezes nem toda empresa faz, nem toda construtora faz, mas é a parte de você fazer, controlar, acompanhar o previsto versus realizado. Na obra de vocês acompanham o previsto versus realizado? Eu já trabalhei em lugares que não acompanhava, e o que acabava acontecendo é que muitas vezes eu também acabava orçando, e como eu não acompanhava, eu acabava não aprendendo, não tendo aquelas lições aprendidas das obras para sempre trabalhar ali na melhoria contínua dos orçamentos, né? Então, assim, o ideal é sempre que você acompanhe o previsto e realizado daquelas atividades em obra. Porque, assim, você tendo o controle do previsto, né, versus realizado, se alguma coisa estiver saindo do orçamento, você, digamos assim, você já vai se tocar daquilo, que aquilo está saindo do orçamento, e às vezes você consegue ainda contornar aquela situação para que não continue daquela forma. Claro que isso também varia um pouco com o porte de obra, né? Às vezes, se for uma obra pequena, não tem muito o que fazer, mas às vezes, se for uma obra grande, às vezes, algum serviço que tu viu que, opa, peraí, o realizado foi muito mais do que o previsto, vamos ver o que está acontecendo, então você acaba contornando aqueles custos. Então, digamos, você consegue identificar que aquilo está saindo do previsto e você consegue saber como contornar aquela situação para aplicar, para não continuar tendo mais e mais desvios até o fim da obra, ao decorrer da obra, né? Então, uma das coisas que eu queria também comentar aqui com vocês é a questão do retrabalho. Porque, assim, o retrabalho, na verdade, o retrabalho é quando você tem um serviço, digamos que foi mal feito, né? Que você tem que voltar e refazer aquele serviço. E o que acontece? Você tendo retrabalho na sua obra, você vai gastar mais com material para refazer aquele serviço. Então, você vai acabar gastando mais com material e mão de obra também. Mão de obra tem a seguinte questão: ou você, se você tiver controle do empreiteiro, por exemplo, que fez aquela determinada atividade, você ainda pode utilizar a retenção técnica, né? Que digamos assim, por exemplo, teve que fazer um retrabalho, enfim, então eu já tenho uma retenção técnica, né, guardada do empreiteiro, que se eu precisar ele vai ter que voltar e corrigir. Então, uma coisa que vocês têm que ficar atentos aí também é quem fez determinada atividade. Você tem que ter controle da tua obra. Então, por exemplo, assim, tem obras grandes, né, que, por exemplo, tem vários empreiteiros que você tem que ter controle. O empreiteiro tal fez alvenaria de qual pavimento? Então, você tem que ter controle de quem que fez aquela atividade, justamente que se você tiver algum retrabalho, você consiga descontar isso do empreiteiro que realmente é responsável. O que acontece muitas vezes é que quando você vai fazer medição, você não tem controle de qual empreiteiro fez o quê. Então, quando acontece essa questão de retrabalho, o que pode acontecer muitas vezes é de você pagar o cara que fez, por exemplo, um pavimento de alvenaria. Vamos supor aqui que a gente estava falando, né, de alvenaria estrutural. Então, vamos supor que você pagou o cara para fazer a alvenaria, grautear e tudo mais. E o que acontece, às vezes, que você não verificou aquele serviço também. Então, você não verificou, você pagou o que tinha para pagar para o empreiteiro. E depois, quando você vai verificar, faltou uns pontos de grout, por exemplo, num passa-prato. E aí, como é que faz? Você já pagou tudo para o cara, você vai ter que pagar outra pessoa para ir executar esses pontos de grout, por exemplo. Então, digamos, você tem que saber, você tem que ter controle de medição realmente, quem que fez cada coisa. É uma coisa simples, é um controle de obra, mas que também vai estar ajudando aí você a gerenciar os custos da tua obra, porque, que nem a gente sabe, né, esse retrabalho, ou você tem que pagar novamente por um serviço que não foi feito e que você havia pagado, é um extra de custo ali que também vai estar correndo no teu orçamento, né? Então, você ter controle disso também já vai estar ajudando automaticamente você ter um controle melhor dos custos da sua obra, certo? Falaram aqui, já vi isso acontecer muito, ter que pagar 2 vezes. Sim, acontece muito mesmo. Acontece demais, é muito comum mesmo. E então, assim,
Outra coisa, né, de você acompanhar o previsto versus realizado é o seguinte: você tendo o controle da obra ali, como a obra ela está se desempenhando no orçamento, você acaba aprendendo, digamos, a como contornar algumas situações até para outras obras, né? Se não na tua obra, você consegue aplicar em outras obras. Um caso que aconteceu também, onde eu trabalhava, que era o seguinte: a gente acabava fazendo o controle de custos de algumas obras, se eu não me engano, eram 7 ou 8 naquele momento. E o que a gente verificou? A gente fazia o controle de custo dessas obras, e o que a gente percebeu é que a gente acabava gastando muito, muito mais além do que estava no orçamento inicial, a questão de maquinários, né? Essa parte de planejamento. Então, a gente acabava gastando muito, porque digamos, atrasava a obra e era utilizado esses maquinários, por exemplo, na parte de infraestrutura, e a gente sabe que esses equipamentos, esses maquinários têm um custo grande, né? Tem uma mensalidade, um valor considerável ali. E a gente verificou que em praticamente todas as obras, às vezes, acabava atrasando e a gente tinha um custo muito grande com esses equipamentos. Então, a gente tendo ali o controle que realmente do que estava estourando, da parte de infraestrutura, por exemplo, qual que foi a nossa ideia para a próxima obra? A gente teve a ideia, então, de quando a gente fechar essa parte de infraestrutura para fazer com o empreiteiro, né, que a gente acaba fechando, por exemplo, drenagem por metro linear, serviço de execução, né? Estou supondo que a drenagem, mas poderia ser qualquer outra tipologia. Então, o que a gente acabou pensando? Às vezes é melhor você pagar um custo um pouco mais, um preço um pouco mais alto para o empreiteiro ser o responsável por fazer a escavação dessas valas, né? Depende do tamanho do porte da obra, né? Mas essas obras eram de condomínios, então, digamos, precisava realmente fazer a escavação, fazer para passar toda a infraestrutura ali pelas pavimentações, pelas ruas do condomínio. E então, o que a gente percebeu que era mais vantajoso a gente pagar um preço um pouco mais alto para os empreiteiros que estavam executando aquele serviço de instalação, para eles mesmos fazerem a parte de escavação e reateiro, e a gente não alugar esses maquinários com uma empresa como se a gente fosse responsável. Então, às vezes, é muito melhor você fazer, por exemplo, fechar um valor mais alto com o empreiteiro, para eu não estourar nos equipamentos que eu sei que talvez ia ser um estouro muito maior. E assim, os equipamentos realmente causaram um estouro muito grande mesmo, muito grande mesmo. É questão de você não ter controle, às vezes, da obra, que, digamos, foi se passando os meses, foi atrasando as atividades e precisava de mais um mês de retro, daí não concluía, precisava mais um mês de retro e não concluía, e assim vai, né? Se sabe como é que é em obra, né? Não é assim? Então, assim, claro que a gente consegue ter essas ideias, por exemplo, que eu estou falando aqui para vocês, somente se eu acompanhar o meu previsto e realizado e eu entender o que está acontecendo, quais que são as causas raízes daquele estouro, entende? Então, dependendo da atividade, você consegue aplicar na tua obra enquanto ela está em andamento, né? Que você consegue identificar alguma coisa que você consegue, então, tomar alguma atitude ali, né, que consiga aplicar na obra, mas se você não conseguir aplicar na tua obra, provavelmente você vai conseguir aplicar na tua próxima obra, né? Então, por isso que é importante aí do previsto versus realizado. Então, assim, se eu fosse para perguntar para vocês, fosse fazer uma pergunta aqui para vocês, como está o custo da tua obra hoje? O que vocês me responderiam? Algumas pessoas podem falar que não tem noção nenhuma de como está o custo da obra, e não julgo, a gente está aqui mesmo para aprender, né, para compartilhar conhecimento, para desenvolver isso, né, mas às vezes algumas pessoas vão falar que não tem noção nenhuma, e é comum as pessoas às vezes não ter noção nenhuma de como está o andamento de custo da obra. Ou às vezes a pessoa pode falar assim, eu acho que tá bem, eu acho que tá bom, tá fechando ali sempre nas cotações menores, né? Conforme eu falei, só que o controle de custos não é fechar na menor cotação, que conforme eu tinha falado.
Então, assim, às vezes a pessoa pode achar, não, o controle de custos da minha obra está bom e, na verdade, não está. Então, é aquele, digamos, meio que iludido, assim, né? Até chegar ao final da obra. Falar dessa maneira. Então, e acaba acontecendo muito, tá? Muito mesmo, às vezes o pessoal não saber. Obras pequenas é mais fácil ter controle, mas obras grandes realmente vai se dificultando, né, os processos. Então, gostaria até de comentar uma frase que eu gosto muito, que é a seguinte, que custos não existem para serem calculados, né? Custos existem para serem reduzidos. Então, a gente não acaba só calculando o custo ali para a gente ter o valor final da obra. Não, a gente calcula esse preço para vocês trabalharem em cima para ter um melhor retorno para o investimento, né? Aumentando o teu ROI, né? Teu investimento sobre o empreendimento. Então, assim, quando a gente fala de custos, a gente tem que controlar eles da melhor situação, né? E, assim, o que eu queria falar aqui para vocês é que algum de vocês podem até, na verdade, falar assim, tá, Marielle, mas assim, eu contrato alguém, então, né, para cuidar de custos da minha obra. Tipo, contrato alguém e daí essa pessoa vai cuidar dos custos e eu sei que tem um monte de coisa para fazer, previsto e realizado, é muito trabalho, muito volume de trabalho você acompanhar realmente o previsto e realizado, então eu vou contratar alguém para minha obra que faça isso, né? Mas daí eu falo para você, essas pessoas que vocês vão contratar, por exemplo, né, que para cuidar dos custos da obra de vocês, essas pessoas, elas não estarão sobre a sua gestão? Porque, assim, você é responsável pelaquela obra, os custos estão também sobre sua responsabilidade. Por mais que você contrate alguém, você tem que entender de custos, de orçamento de obras, porque, digamos, aquela pessoa que está responsável por aquilo, ela está sobre a sua gestão, né? Às vezes, o que pode acontecer, por exemplo, é a pessoa chegar com um relatório para você de controle de custos da tua obra e você não entende, né? Ou você não tem tempo para ver, para conferir, e você olha aquele relatório e está tudo ok, né? E depois o que que acontece? Chega no final da obra, digamos, falta várias atividades para fazer na tua obra e a tua verba está acabando. Não é isso que acontece? Às vezes a verba está acabando ali, tem um monte de coisa, um monte de atividade para fazer em obra ainda. Então, o que acontece? Você descobre no final da obra que você está com um desvio já gigantesco no orçamento. E daí como é que você faz no final da obra? Porque no começo da obra ainda você consegue trabalhar com algumas coisas ali para tentar contornar as situações, né? Mas quando você está no fim da obra, como é que você vai controlar? Você só vai saber a notícia no final, né? Então, assim, quando está acabando a verba ali, daí não adianta, né? Digamos assim, tem que ter esse controle já desde o começo mesmo. Vocês concordam? Falaram aqui, o problema é quando ainda falta muita obra para pouco orçamento. Exatamente. Quando você não tem controle, você simplesmente só vai descobrir isso no final, quando está acabando o teu orçamento ali e tem muita coisa para executar ainda. Então, assim, que eu estava falando para vocês, o jeito errado, então, vamos dizer assim, é você controlar a obra somente analisando as cotações de material, de serviço, de equipamento. Não quer dizer que você pegar as cotações de menores preços, quer dizer que você está controlando o custo da tua obra. Certo? Ficou claro isso para vocês? Porque às vezes o pessoal acaba pegando, digamos, a menor cotação e falando assim, não, esse é o que deu para fazer, então, tipo assim, vai ser esse aqui, mas às vezes não é a melhor saída. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Às vezes tu pode pegar uma cotação que ela é, digamos, a menor ali das 3 cotações que você tem, mas às vezes tu acaba pegando um produto de qualidade inferior. E se você tem um produto de qualidade inferior em obra, vocês já sabem o que acontece, né?
Se você tem um produto de qualidade inferior, provavelmente aquele produto possa dar um problema futuramente e, enfim, você vai ter que gastar novamente com aquela atividade, com aquele serviço, porque você não tinha comprado um produto com a qualidade adequada. Então, não é simplesmente ter ali a menor cotação, entende? Outra questão também que acaba envolvendo aí você ter controle de custos na obra é a questão de você ter a tua mão de obra, você ter a tua mão de obra qualificada. Então, assim, se você treina a tua equipe, você faz ali, apresenta certinho como funciona, porque, assim, às vezes o empreiteiro, quando chega em obra, ele se pergunta para ele assim, não, você sabe fazer alvenaria? Ah, sei. Tá, beleza. Então, e já deixa o cara de lado. Só que, assim, tem que ter uma pessoa, um instrutor, ou tanto de qualidade, ou quanto do mestre, falar assim, não, é assim que a gente faz, o nosso padrão é esse, porque você tem que ter a tua mão de obra qualificada justamente para evitar retrabalhos, e também para evitar desperdício, porque às vezes, muitas vezes, tu fazendo treinamento do cara, o cara às vezes não vai falar que não sabe, ele simplesmente pega e faz, né? Porque o trabalho dele ali, ele, por exemplo, não quer ser mandado embora, vamos dizer assim, né? Então, você ter uma mão de obra qualificada faz total diferença também, que você acaba evitando desperdício, certo? Outra questão também, né, que eu tinha falado para vocês aqui, é a parte de controle de medições. Então, assim, as medições dos empreiteiros, eu preciso saber o que o empreiteiro fez, qual atividade o empreiteiro fez, eu preciso saber aonde ele fez, né, para eu ter esse controle de qual localidade ele é responsável, né, digamos, se for uma obra grande, acontece de ter vários empreiteiros, e também quanto ele fez, porque o quanto ele fez é aquela questão de, às vezes, você pagar, por exemplo, uma metragem de alvenaria e que não foi feita a sua totalidade, né? Então, acaba acontecendo isso. Então, ter controle de medições também faz total diferença. Vocês concordam? Colocaram aqui, fala sobre os coeficientes das composições. Então, como a gente está falando que controlar melhor o custo, a gente estava falando do previsto e realizado. Então, a gente sabe, por exemplo, que a gente tem algumas composições base por aí, né? Por exemplo, o SINAP e TCPO tem esses coeficientes, mas o que a gente sempre tem que avaliar é, digamos, o histórico que eu tenho de outras obras que você, por exemplo, acabou já participando e executando. É muito melhor você confiar nos coeficientes que você tem de histórico do que você levar, por exemplo, uma composição base de, digamos, de uma referência externa. Porque você já tem controle sobre aquilo, você sabe, por exemplo, como que é a tua produção, você sabe, por exemplo, qual o rendimento que você está tendo desses materiais. Então, para você ter um controle melhor, digamos assim, fazer um orçamento mais assertivo também, você tem que trabalhar em cima desses coeficientes que você está tendo de histórico da tua obra. Então, e acompanhar, né? Por isso que eu falo do previsto versus realizado, porque, que nem eu falei, se você acabar orçando ali, como que você sabe se o que você orçou está certo ou se está errado? Você acaba acompanhando esses coeficientes, melhorando isso, com você acompanhando ali o previsto versus realizado. Então, você acaba calibrando ali os coeficientes, certo? Outra coisa que eu gostaria de passar aqui para vocês, que é referente a controlar, né, melhor o custo da obra, o que acontece? Seria negociar o valor do orçamento. O que eu quero dizer com isso, né? Negociar o valor do orçamento. Acontece o seguinte, muitas vezes, por exemplo, é fechado com o empreiteiro o valor, por exemplo, de produção ali, vamos supor, da alvenaria que a gente estava falando aqui, por metro quadrado, né? Então, o que acontece, muitas vezes a gente acaba fechando o valor, por exemplo, R$25 o valor da alvenaria por metro quadrado. Só que o que acontece, às vezes, o orçamento que você tem ali, o baseline, né, que a gente chama da tua obra, que é o primeiro orçamento, às vezes não estava com a quantidade ideal. Vamos supor que o teu orçamento faltou 10 metros quadrados. Só um exemplo aqui. Vamos supor que o teu orçamento faltou 10 metros quadrados. E como está por produção, você vai acabar pagando esses 10 metros quadrados, né? Vezes R$25, já vai ser um estouro de R$250. Isso daqui é só um exemplo fictício aqui para a gente entender a situação.
Então, se você acabar fechando por produção, pode acontecer isso, às vezes o orçamento tem alguma falha, o empreiteiro medir em loco e realmente ter uma quantidade diferente do orçamento. O que vocês podem fazer, né, para controlar melhor o custo? É vocês fecharem o valor que está no orçamento. Então, por exemplo, assim, vamos supor que na mão de obra de alvenaria estava custando lá no orçamento, estava um valor de 50 mil reais. Então, um jeito de controlar melhor os custos também da tua obra é o seguinte: você chegar com o empreiteiro e falar o seguinte, cara, eu tenho 50 mil reais para fazer alvenaria, eu tenho esse valor, e quando você fechar esse valor com o empreiteiro vai aceitar, ele vai fazer as contas dele lá, ele fala assim, não, beleza, dá para fazer 50 mil reais. Então, você acaba fechando naquele valor do orçamento, ou até tenta negociar um pouco mais abaixo, vi que se ele chorar, você pode aumentar um pouquinho, para tentar uma economia no orçamento ali, mas, digamos, é melhor você negociar o valor que está no orçamento e você, por exemplo, anexar ali, por exemplo, a planta de alvenaria no contrato, porque não vai correr o risco de ter essas divergências de medição e, às vezes, depois o empreiteiro, né, querer mais porque realmente estava a mais e no orçamento às vezes estava uma quantidade inferior. E isso pode acontecer. Então, um exemplo aí também que a gente de controlar os custos, que é tentar negociar em cima do valor do orçamento. Certo? Lógico que o orçamento também não pode estar assim tão errado, né? Então, assim, isso é importante também. Outra coisa que eu anotei aqui para passar para vocês de controlar melhor o custo da obra foi uma coisa que a gente falou até em outra aula, mas eu acho muito importante passar aqui para vocês, que é vocês terem controle sobre a curva ABC da obra de vocês. Então, isso tanto para material quanto mão de obra, porque ali estão os maiores custos da tal obra estão ali na curva ABC, né? Os 80%, que é o que a gente já conversou, que seria, por exemplo, 20% das atividades da tal obra representam praticamente 80% do custo da tal obra, né? Então, é você trabalhar em cima dessas atividades. Você ter boas negociações, você perder um tempo a mais tendo boas negociações dessas atividades, desses materiais, para você ter uma economia na tua obra. Então, você vai acabar aí, provavelmente, conseguindo muita economia no teu orçamento se você trabalhar em cima da curva ABC, que são os principais pesos. Outra questão, né, que seria dos fornecedores, já que a gente está falando da curva ABC, é que às vezes tu tem mais de uma obra. Então, se você tem mais de uma obra, você acaba, digamos, negociando com esses fornecedores de fazer, por exemplo, um preço melhor para você, referente a algum, pode ser tanto fornecedor de material ou mão de obra, tá? Você negociar já outras obras com esse fornecedor e você conseguir um preço melhor. Então, quando você for fechar, por exemplo, com um empreiteiro, né, ou com um fornecedor, você levar em consideração outras obras que possam estar em andamento para você conseguir fechar num valor legal também. Porque quanto maior o volume que você tem, tanto de material quanto de serviço, melhor é o custo que você vai conseguir, digamos, negociar, né, sobre aquela atividade. Então, também seria isso, né? Vocês pegarem volume de obra, se você tem mais de uma obra ou se tem alguma a começar, já tentar negociar isso também no contrato. Outra questão que eu gostaria de falar para vocês, que conforme eu já expliquei aqui na live, né, que seria controlar, então, o previsto versus realizado, justamente para vocês terem noção do que está, digamos, o que está saindo ali do previsto, por que está saindo, se é alguma coisa que você consegue contornar isso ainda, certo? Colocar aqui, fechar o material todo de uma vez ajuda também, né? E ir entregando aos poucos. Sim, fechar o contrato já da obra inteira e ir entregando, exatamente. Então, tem essa questão. E também o que eu deixei aqui, por último, que a gente acabou falando no início aí da live, seria, então, o planejamento das atividades, que faz muita diferença quando você vai controlar custos de uma obra, você já ter, por exemplo, todas as atividades programadas, todos os materiais para serem entregues no prazo, porque senão vai chegar em cima da hora, tá tudo na correria, você vai precisar de um material que não está na obra, você vai ter que comprar de um fornecedor que é mais caro, né? Às vezes o cara não consegue te atender no prazo, então acaba acontecendo isso. Certo? Colocar aqui, fala sobre como calcular a administração da obra.
Ah, legal. Mas isso envolve bastante também a questão do BDI, né? Eu acho que eu vou fazer uma aula específica para isso. Pode ser? Porque eu acho que é muita coisa para a gente acabar falando aqui. Que não é tão simples assim. Então, assim, são esses os aspectos que eu gostaria de estar passando para vocês. E com certeza, se vocês seguirem esses pequenos detalhes, vocês vão controlar os custos dessa obra, vocês vão conseguir atingir a meta de orçamento aí da obra de vocês. Então, assim, quem me acompanha aqui sabe que eu estou passando algumas atividades pelo Telegram, então todo final de live eu estou passando uma atividade lá. E referente à live de hoje, o que eu ia pedir para vocês fazerem? Eu vou passar no Telegram, tá? O link do Telegram está na minha bio no Instagram, mas para passar aqui para vocês qual que seria essa atividade, seria o seguinte, para vocês que acompanham obras, né, que vocês têm acesso a informações, provavelmente vocês vão ter acesso a alguma atividade, vocês pegar realmente quanto que era o previsto daquela atividade e quanto que é o realizado daquela atividade. Então, por exemplo, vamos supor aqui, tá? Estrutura de concreto armado. Vamos supor que o meu previsto em orçamento era 150 mil e o meu realizado, por exemplo, foi 165 mil, tá? Então, vamos dizer aqui que esse desvio já foi de 10%. Então, se esse desvio já foi de 10%, eu tenho que verificar o porquê que teve esse desvio. Vocês analisarem realmente, por exemplo, assim, esse desvio foi de material, esse desvio foi de mão de obra, esse desvio foi de equipamento. Vocês identificarem a causa raiz disso e também não só procurar a causa raiz, mas vocês pensarem em alguma maneira que vocês possam fazer para isso não ocorrer novamente. E isso é muito importante, porque quando a gente vai, digamos, verificando ali realmente o previsto versus realizado, a gente vai acabando aprendendo muitas coisas que a gente vai aplicando em outras obras, ou se der tempo ainda, né, digamos assim, de aplicar na sua própria obra, acaba ajudando e muito. Então, entra naquele círculo PDCA, né? Essa questão do previsto versus realizado e aplicar em outras obras, que seria planejar, você acaba planejando as atividades da melhor forma, você executa, né? Você controla, você checa realmente, que é você ver o previsto versus realizado, e você agir em cima daquilo. Então, entra naquela melhoria contínua, né? Que é o PDCA. Certo? Perguntaram aqui, como fazer bons levantamentos quantitativos? Então, na verdade, assim, o que acabaram até respondendo aqui, memorial de cálculo, na verdade, assim, é sempre ideal você fazer, por exemplo, um memorial de cálculo da tua obra, fazendo os quantitativos ali. O ideal é até que você faça uma planilha só e vá subdividindo, por exemplo, em abas, os levantamentos ali. Por que é bom você ter, digamos, uma coisa organizada assim e você deixar isso, digamos, um arquivo salvo? Porque, às vezes, se acontecer alguma falha no orçamento, você acaba verificando esse memorial de cálculo, digamos, porque nesses memoriais de cálculo, já entrando nesse assunto aqui, é sempre bom você também deixar registrado quais que são as plantas que você acabou considerando em orçamento. Então, por exemplo, de estrutural, eu considerei a prancha 02 e o projetista tal, e a revisão é a 02, vamos supor aqui. Porque quando acontece alguns desvios, assim, que você tenha que voltar nos seus quantitativos para verificar, a primeira coisa que você já olha de cara é que se teve alguma alteração de projeto. Então, se entrou, por exemplo, na planilha e você viu, já é outra versão, então já está aí meio que justificado. Mas se não for isso, você consegue verificar no teu memorial, ali é mais fácil identificar onde que é a falha, do que simplesmente você não ter um memorial de cálculo, por exemplo, e você não sabe nem de onde que surgiu aquele valor, e daí, digamos assim, não tem nem como você verificar essa questão, né? Então, sempre é bom fazer um memorial de cálculo, tudo certinho, e considerar já também não só o quantitativo, mas também o rendimento dos materiais que você acabou considerando no orçamento. Sobre o Project, o que você me diz? Eu acho um software muito bom de planejamento,
planejamento, digamos, tem tudo a ver, né, com custos, engenharia de custos, e é muito bom também você utilizar para fazer, digamos, os cronogramas físicos financeiros, né? Eu acho que é dos melhores que tem, na verdade, né? E eu, inclusive, já usei algum que já é um pouco mais visual, que talvez seja mais fácil, um pouco mais fácil de usar. Mas o Project, digamos aqui, que é um software que todo mundo, digamos, tem como base, como se fosse o AutoCAD, assim, né? Então, tem outros que é um pouco mais visual, que no caso que eu gostaria de estar comentando aqui, que é o Prevision. Se vocês quiserem, vocês podem pesquisar um pouquinho mais, que é um planejamento também, digamos, que é um pouco mais visual, é um pouco mais fácil, é mais gráfico, tu consegue visualizar melhor os dados. Mas, assim, não é todas as pessoas que também sabem mexer no Prevision. Então, o Project, digamos aqui, que fica como um software mãe aí, né? Então, era isso que eu gostaria de estar passando para vocês hoje. Acredito que vai ajudar muito em controlar melhor o custo da obra de vocês. E deixo aqui, então, meu muito obrigada a quem compareceu à live. E estamos aí. Até a próxima, galera. Muito obrigada.